Amigos, sejam bem-vindos à fase Analyze do Six Sigma. Então, essa fase, ela logo em seguida a Measure, e vamos nessa fase aqui os conceitos, causas raízes, o desenvolver mudanças, variáveis medidas, do CIPOC, PNP, 5 porquês e o FEMEA. Essa é a fase do Analyze, onde nós temos aquelas sacadas, onde a gente comprova o raciocínio da medição. Bom, então o conceito é a gente comprovar medições, verificar se os itens críticos foram medidos, identificar as causas raízes e, para quem avançar no treinamento Green Belt, Black Belt, vocês vão ter treinamento e ferramenta estatística para comprovar análises feitas, como, por exemplo, diagrama de dispersão, regressão linear e teste de hipóteses. Então, tudo isso são ferramentas estatísticas mais avançadas para quem for continuar o treinamento um dia. Vocês já viram o CIPOC, onde a gente mede a possibilidade de medir as entradas e verificar que insumos e variáveis de entrada e saída podem estar afetando o nosso resultado. Vocês também já viram o fluxo, o fluxograma, onde a gente mapeia a sequência de atividade, podemos levantar tempo de duração de cada atividade para identificar um Pareto qual atividade está tomando mais tempo, tomadas de decisão, quando a gente mediu para a gente saber se tinha decisão assertiva ou não, percentual está ajudando ou não, quem são os atores de processo, que são os atributos, né? Quem está participando, área, departamento, tipo de produto, etc. E as variáveis de saída, né? De repente é o tempo, percentual de acerto, coisa parecida. Bom, e na espinha de peixe, a gente viu que é de tudo que pode existir um processo levantado, nós fazemos o brainstorming, usando o diagrama de Chicago ou espinha de peixe, onde nós vamos ter as variáveis que vão ser medidas, que vão conseguir gerar um Pareto depois. Bom, na fase anterior, vocês viram então que a gente gerou vários gráficos por vários tipos, né, por período em geral, etc. E aí sim, nós começamos a entrar na fase do analisar, analyze. Então, quando nós iniciamos a fase de definir, quando a gente mapeou, tinha muitas variáveis de entrada. Só faz levantar espinha de peixe, atividades realizadas, há mais de 30 itens. Muito bem. Começamos a medir. Nem tudo que nós escrevemos lá na espinha de peixe, a gente vai medir, por uma questão ou de economia de tempo, ou por não conseguir medir, né? Então, mas a gente reduz as variáveis para 8 a 15 tipos de conclusões e análises que a gente vai fazer. E estamos nessa fase agora do analisar, né? Onde fecha mais o funil para a gente detectar quais seriam as poucas variáveis, né, que a gente está fazendo análise, que a gente concluiu alguma grande sacada. Muito bem? Então, nesse funil da análise, a gente vai continuar aqui. E a primeira ferramenta que a gente pode estimular é perguntar os 5 porquês. Então você escreve o problema e vai perguntando por que aquele problema ocorre. De novo, por quê, até chegar na sua causa raiz depois de 5 perguntas. Vamos pegar exemplos, né? Então, temos aqui um exemplo, né? O atendente X não conseguiu cadastrar o produto. Por quê? Porque ao incluir o desconto, retornou um erro. Por quê? Porque havia vigência de desconto no sistema. Por quê? O cara de produtos não tinha cadastrado. E por quê? Porque não tinha sido treinado para efetuar o cadastro, né? Então, está aqui o motivo por que aconteceu esse problema inicial. Ou então é o seguinte, pegar um exemplo lúdico aqui. Fósforo não acende, né? Por quê? Porque o fósforo está molhado. Mas por quê?
Porque caiu água sobre a caixa de fósforo. Mas por quê? Porque o fósforo ficou no jardim. Mas por quê? Ah, porque foi feita uma fogueira. Mas por quê? Porque houve uma festa de São João. Então, se você acompanha o raciocínio inverso, houve uma festa de São João, portanto foi feita uma fogueira, portanto o fósforo ficou no jardim, portanto caiu água sobre a caixa e, portanto, o fósforo está molhado. Né? Aqui um outro exemplo. O cliente está se recusando a pagar pelas fotografias. Por quê? A entrega atrasou, então não pôde ser utilizada. Por quê? Ah, porque demorou mais do que o esperado. Por quê? Porque ficamos com pouca tinta para impressão. Por quê? A tinta foi toda utilizada em um pedido enorme de última hora. Por quê? Porque não tínhamos tinta em estoque. Né? Qual que é a medida então? Ah, vamos encontrar um fornecedor que pode nos entregar o material a tempo. Né? Então esses porquês você vai levantando qual é a provável causa raiz. Muito bem. E aqui é a principal, uma das principais, eu diria se não for a principal ferramenta da fase analyze ou analisar. Então é uma ferramenta que funciona que nem um advogado do diabo, né? Onde é a pessoa que fica caçando o que pode dar errado, como se fosse aquele pessimista, né? Pô, e se faltar tal coisa, o que eu faço? Se faltar não sei o quê, né? Então, esse exemplo real aqui foi usado na missão Apollo 13, quando aquela parte que eles ligam, conversa com a Terra, isso é a frase real, e fala assim, Houston, estamos com um problema. E aí a base pergunta, mas qual é o problema? Bom, primeiro estamos com falta de oxigênio, estamos ficando sem ar, e depois estamos sem energia. A energia está acabando, e a gente não vai ter como voltar. Né? E aquela época, o poder computacional de uma estação, para você ter uma ideia, era menor do que hoje um cartão de aniversário, quando você abre e toca a musiquinha, né? Pra você ver como que estava bem rudimentar. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma simulação, né? Então, falaram assim, o que eles têm lá? Tem caixa de primeiros socorros. Então, um time aqui na Terra abriu a caixa de primeiros socorros e ia bolar como fazer um filtro de oxigênio usando a caixa de primeiros socorros. E um outro time foi numa cápsula, que era uma réplica aqui da Terra, para saber a sequência de desligamento. Usava um amperímetro, ia desligando e ia verificando qual era a corrente que ele podia desligar. E aí sim, com essa simulação, simulando o modo de falha e seus efeitos de análise, FEMEA, passou então a recomendação para eles fazerem. Né? E aí, como vocês sabem, na vida real eles conseguiram retornar à Terra. Muito bem. Então, como que a gente inicia um FEMEA? Sabe aquele mapeamento que você fez? Pois é. Esse mapeamento, primeira coisa, expõe na parede e chama todo mundo que participa do processo, os atores. Então, se passa por várias áreas, chame as pessoas críticas que participam dessas áreas. E aí, você vai ter várias variáveis de entrada. Coloca ao lado lá o CIPOC, que foi a relação de insumos e que você levantou, né? E os controles que você tem em cada etapa da atividade. Bom, com um time profissional, pessoal com língua afiada, querendo contribuir, aí então você parte para o FEMEA, que é uma planilha Excel que tem basicamente 3 colunas com números. Né? Uma é o seguinte, é a gravidade, vai de 1 a 10. Você tem a ocorrência ou frequência, né, de 1 a 10. E você tem a sua ferramenta de detecção de 1 a 10 também. Né? Então 10, aqui é o inverso. 10 ele é crítico, não detecta nada. E 1 ele é ótimo, detecta tudo. Né? Muito bem. Então aqui ó, você faz o seguinte, para cada etapa do fluxo que você estiver levantando, você vai verificar qual é o processo da etapa. Então, normalmente eu escrevo o número da caixinha, né? Passo 10. Né? Qual é o tipo de falha? Ó, pode estar aqui fazendo aquecimento do mancal e pode ter vibração excessiva. Né? Que mais pode ter na bomba de esgoto? Ah, pode ter ruído. Tá. Então vamos pegar os 3 tipos de falha. Se for aquecimento do mancal, né, qual é o efeito? Ah, ele pode travar, né,
e pode quebrar o rolamento. Se for ruído, pode quebrar o rolamento também. Numa escala de 1 a 10, qual que é a gravidade? Então classificaram com 4, 8 e 8. Qual é a provável causa disso acontecer? Ó, esforço axial ou radial elevado, deformação, folga na base, deformação nos elementos, base, desnivelada e desgaste natural. Qual é a frequência disso ocorrer numa escala de 1 a 10? Mesma coisa. Eu julgo que é 7, 6, 3, 3, 2 e 4. E qual que é controle atual que nós temos para detectar o defeito, né? Ó, esse aqui é redimensionar a carga, inspecionar, checar e reapertar a base, verificar o sistema de transmissão, realinhar e nivelar a base e substituir o rolamento. E uma vez com isso avaliado numa escala de 1 a 10 cada coluna para cada defeito, pode ter a mesma causa ou não, causas diferentes, né? Assim como controles podem ser os mesmos, não. Você multiplica as três e vai dar um valor, né? E esse valor, você classifica ele, né? Então, em três faixas, né? Alto, médio ou baixo, que é o mais típico, né? Então, o número alto, que é o risco, né? RPN, Risk Priority Number, número de priorização de risco, multiplicação pelos três. Então a nota máxima seria 1000, 10 vezes 10 vezes 10. E a nota mínima é 1, né? 1 vezes 1 vezes 1, que daria 1. Então, dividindo em três faixas de valores, né, ele pode ter a sua faixa aqui, para que você então possa propor ações de melhoria, né? Ação corretiva, responsável, e aí, uma vez implementado, calcular o novo, né? Nova situação, se ficou mais grave ou não, se a ocorrência mudou e se a ferramenta de detecção mudou, né? Para que você possa ver o avanço que teve. Outro exemplo, né? Transmissão de live pelo YouTube. Qual que é o efeito? A live cai. Quais são as causas? Pode ter duas que o time aqui pensou. Conexão instável e violação das regras de publicidade. Se for conexão estável, como que a gente pode detectar? A gente pode detectar testando a conexão da internet e realizando inspeção dos equipamentos. E a violação das regras? Verificar a política de direitos autorais e verificar as regras de publicidade do YouTube. Qual é a gravidade? Marcar o 8 para todos. Qual é a ocorrência? 7766. E qual que é a ferramenta de detecção? 9 não quer dizer que é ótima. Muito pelo contrário. 9 é uma falha quase 100%. Então, quanto maior o número aqui, maior a falha, né? Então, a minha ferramenta não é boa. Eu não consigo testar a conexão da internet de forma eficaz, né? Então, está aqui, né? 5 é melhor. Verificar as regras de publicidade do YouTube. Então, eu diria que eu tenho uma regra melhor. Aí é a mesma coisa, multiplico, vou ter o número aqui, né? Muito bem. Como que a gente classifica aqueles três fatores? Então, a severidade de uma escala de 1 a 10 pode ser assim: nenhuma, a falha não é perceptível ou improvável, como pode ser escala máxima ou perigosa, né? Ocorrência de falha compromete totalmente o desempenho do ativo com altos riscos de segurança, ou multa, enfim, né? Então aqui é uma escala de 1 a 10 para você classificar. E ocorrência? Né? Ocorrência você pode medir por número, falando, não, esses números não fazem sentido para mim. Faz mais sentido medir por aqui, ó. Quase nunca, quase sempre, né? Baixa. Então aqui você faz a classificação aqui, né? Ou modo qualitativo ou modo quantitativo para a sua realidade. E a ferramenta de detecção? A ferramenta de detecção é essa aqui, ó. A minha ferramenta é muito boa, né? Antes de acontecer o defeito, eu já vejo. Vou comprar o ovo no supermercado, inspeciono todos os ovos, com isso é quase certo que eu não tenho defeito quando chegar em casa. Ou então é o seguinte,
A lata de atum já está fechada, por fora eu não consigo ver se está estufado ou não. Então é o seguinte, eu não tenho como comprovar se está ruim ou não. Eu nem olho validade, né? Então tá, né? Então é impossível de ser detectada. E aí, o número RPN é uma faixa que a empresa julga. Ó, baixo para mim é 50, médio é 100 e alto é acima de 100. Né? Então aqueles três números multiplicados vai dar o risco que eu tenho em cima disso. Muito bem. E aqui então nós finalizamos a fase aqui do análise. Então a análise é o seguinte, eu não promovi por enquanto nenhuma ação. Eu defini antes, mapeei, medi e aí eu estou fazendo crítica. Este é o momento que eu vou dar aquelas grandes sacadas, que eu vou apresentar então e falar o seguinte, olha, eu descobri o seguinte, e o seguinte, essas são as principais variáveis de erro, aqui é a análise que o nosso grupo fez, eu chamei os meus principais fornecedores, os meus principais clientes do meu processo, interno e externo, para participar, e aí a gente julgou, né? Isso aqui, o que, que era mais importante, né? E é uma sugestão inicial para a gente poder mitigar. Assim como eu fiz os 5 porquês, né? E eu tenho aqui, né, o gráfico aqui, mostrando como está a situação atual. Em geral, gente, quando a gente, já na fase medir mede, é muito normal, se eu vou medir errado, eu falei, nossa, eu não vou deixar errado, já vou corrigir. Então, se você pegar a medição inicial e comparar periodicamente cada avanço de fase, normalmente a gente já tem ganhos. A gente chama de low hanging fruits. Eu vou pegar os frutos que estão no chão, coisas fáceis e rápidas para poder resolver. Né? Então, nessa fase, a gente já consegue obter benefício. Só de mapear, documentar, medir e discutir, né, quais são as variáveis que estão nos afetando e possíveis mitigações. Tá bom? Obrigado.